Olá, bom dia, seja muito bem-vinda a Mulheres Extraordinárias. Esse programa onde a gente recebe mulheres extraordinárias que contam suas histórias inspiradoras. Eu tenho a honra agora de receber, assim, que ela não vai servir de inspiração só para você, mas ela é inspiração na minha vida. Estou aqui com a doutora Edilza Pinheiro, né? Eu vou até controlar aqui para não começar já chorando, né? Assim, doutora Edilza Pinheiro, que é ginecologista e obstetra. Para mim, ela é tia Dida, né? Doutora Edilza é amiga, irmã da minha mãe, e através dela, todos os netos de mamãe vieram ao mundo, né? As minhas 3 filhas, eu tive a honra de ter ela me auxiliando no parto das minhas 3 filhas. Então, para começar esse programa, eu disse, não, tia, ela disse, não, eu vou falar sobre o quê? Né? Eu disse, quer mais falar da sua vida? Quer dizer, é uma vida extremamente inspiradora. Então, bom dia, minha tia. Seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui comigo hoje. Para mim também, né? Bom dia para você, para as telespectadoras. E é uma honra estar aqui, porque como você falou que eu devo ser alguma inspiração para outras mulheres, para mim você também é inspiração. Porque foi através de você que veio a ideia desse movimento do parto humanizado se concretizar mais por solicitação sua que queria um parto em casa, né? Só para vocês entenderem aqui o contexto da nossa conversa, eu tenho 3 filhas. Maria Eduarda, que tem 25 anos, nasceu de parto normal no hospital. Tia Dida foi a obstetra. E aí eu fiz uma formação em renascimento, que era uma técnica de respiração para amenizar traumas intrauterinos e traumas de parto. E aí eu fiz esse treinamento e disse, eu disse, gente, eu quero meu próximo parto vai ser humanizado. Tia Dida também depois fez a formação, né? Exatamente. Né? Fez formação também, fez formação também. Em São Paulo, exatamente, né? Fez formação também. E eu falei, gente, a próxima filha que eu não sabia que era filha, não, o próximo filho que eu tiver, eu vou querer ter um parto humanizado. Aí eu disse, tia, você faz, não foi assim? Eu disse, você faz esse parto. E aí ela aceitou o convite e foi a segurança que eu precisava para que há 20 anos, imagina, ninguém falava muito disso. Hoje já é mais normal, mas quando eu disse que eu queria ter um filho em casa, disseram que eu era doida, né? Assim, como é que você vai ter filho em casa? E eu tive sim, né? Tive toda a estrutura, tive 2 obstetras comigo, tive pediatra junto comigo, então eram 3 médicos comigo, não foi na loucura, vamos dizer assim. Foi programado, exato, né? Programado. Foi bem programado. Mas então assim, naquela época eu fui a primeira que chamou começou, você. A primeira da fila, né? E quantas vezes você me disse assim, Rose, eu vou usar seus vídeos para incentivar outras mulheres também. Quantos partos, tia? Você sabe quantos partos você fez? Eu não sei não. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Eu só sei que todos os que eu participei, né, foram feitos assim da melhor maneira que eu podia assistir as mulheres, porque na verdade o parto natural, ele é feito pela mulher. A mulher é quem tem, a gente só auxilia. Não é? Então, eu não contei a quantidade, né? E sim a qualidade. Quantos anos de medicina, quantos anos atuando como ginecologista obstetra? Eu vou fazer o próximo ano 50 anos de médica, de formada, da minha formatura. Como obstetra mesmo, eu atuei 45 anos. Faz 5 anos que eu assisti o último parto, que por sinal, assim, para mim foi a coroação de toda essa minha vivência de obstetra, que foi assistir o parto da minha neta. Olha que linda. 2 anos antes o meu neto nasceu e ela nasceu com 2 anos. Hoje ela tem 5 e ele tem 7. Então, para mim, foram os 2 últimos que eu assisti assim, que eu participei mais ativamente. Hoje eu já estou aposentada, mas assim feliz porque as sementes plantadas já estão nascendo, estão se transformando em árvores e dando frutos. Porque eu sempre estimulei muito as mulheres, os colegas, em atuarem de forma mais natural possível, né? Então, o parto humanizado não é parto domiciliar, é um parto em que a mulher ela é assistida como bem merece,
né, com todos os seus direitos e sendo bem tratada. Inclusive, assim, na época, através de você, eu passei a entender direitos da parturiente, né? Que você dizia assim, olha, essa coisa de que antigamente, por exemplo, uma mulher chegava para dar à luz, os pelos eram todos raspados ou tinha episiotomia obrigatória. Então, assim, e aí, através de Tia Dida, eu comecei a entender que a mulher ela tem o direito de dizer isso eu quero, isso eu não quero, que às vezes na rede pública não acontece muito, né? Então, quando a gente fala de parto humanizado, claro, eu fui para o extremo até porque eu tinha condição e tinha médicos, né, comigo, assim, não coloquei nem a minha vida, nem a vida da minha filha, das minhas filhas que nasceram de parto natural em casa, em risco, mas essa questão dessa comunicação de que sim, você pode humanizar mais o parto, você pode ter uma música que você quiser escutar na hora do seu parto, e assim, e nada contra mulheres que escolhem ter filhos de parto cesárea. Isso aqui a gente não está aqui, o que um é certo, o que outro não é, mas é o direito de você também querer fazer da forma que você quer, né? Verdade, porque o melhor parto é o melhor para você e para a criança, né? Então a gente tem que priorizar a melhor assistência. Quando a gente fala assim de parto, né, a gente está falando de vida, mas às vezes a gente também, o médico ele tem que lidar com essa sensação, com essa experiência de vida, mas também de morte, né? Teve alguma situação, eu estou falando não de parto natural, mas de toda a sua história como médica obstetra, né? Que a senhora tenha tido que enfrentar uma situação, por exemplo, de uma mãe que perdeu um filho num parto, por exemplo? Tem sim, principalmente assim, no período que na residência médica, né, que a gente vê trabalhar na maternidade e vê muito. Mas assim, acompanhando a paciente, teve um caso em que o bebê, ela tinha tudo para ter um parto normal e no final o bebê apresentou um sofrimento e realmente esse parto me marcou muito, porque o bebê nasceu, viveu, mas não teve condições de... Tinha problemas, não é? Ele tinha problemas e isso foi muito atrás, onde não tinha ultrassonografia. Eu tenho 45 anos já que faço obstetrícia, né? E não tinha muitos recursos. Porque hoje é mais fácil, inclusive se o bebê tinha um problema cardíaco e realmente não passou um tempo, mas não sobreviveu. Porque hoje é mais fácil, né, tia? Porque hoje se um bebê, né, identificado algum tipo de problema de saúde, até quando está na barriga, já tem até hoje situações que você pode fazer até cirurgia, né? Intrauterinos, né? Então a obstetrícia já evoluiu muito de 50 anos para cá, né? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa à tia Dida? Eu sou Maria do Rosário, sou pediatra, conheço a Edilza há muitos anos. Ela foi minha ginecologista e assim, o que eu queria perguntar para ela, como foi ter essa visão diferente naquela época, não é? Com os outros profissionais, como foi isso? Com os colegas? Eu me formei no ano de 1974. Nesse mesmo ano, foi lançado um livro, Nascer Sorrindo, de Frédéric Leboyer, que é um obstetra francês. E eu tive a oportunidade de ler esse livro quando eu estava no primeiro ano de residência, em 75, e aquilo me encantou. E era a visão que ele tinha. Ele pesquisou o que o bebê sentia quando nascia. Então, o que era que nós, obstetras, poderíamos fazer para que o bebê viesse de uma forma mais suave ao nosso mundo? Então, o que é que ele sugeria? Ele sugeria que apagasse a luz, que a sala de parto estivesse na penumbra, que desligasse o ar-condicionado, que tivesse silêncio na sala, se tivesse uma musiquinha de fundo bem suave, que o bebê, quando nascesse, ao invés de ir para o
o berçário, ao invés de ir o pediatra pegar e levar para o berço aquecido, que trouxesse para o colo da mãe, que era o local melhor. Mais seguro, mais quentinho, mais né? seguro, mais quentinho, e assim ele nascia em condições melhores e nascia sorrindo, né? Ele dizia que o bebê nascia sorrindo. Então foi isso que me inspirou. E o meu colega Iaperi Araújo, o doutor Iaperi Araújo, que era meu professor na época, eu lembro bem que sempre coincidia muito meus plantões com o dele com os meus, né? Então ele dizia, Edilza, vamos fazer um parto leboyer? Então a gente ia para a sala de parto, fazia aquele todo aparato, e assim eu comecei a minha vida de obstetra, né? E assim eu procurei seguir. E hoje a minha maior satisfação é ver todos aqueles procedimentos normatizados pela Organização Mundial da Saúde. São 10 passos para o parto humanizado. Essa é uma coisa que antes era só uma loucura, coisa de médica idealista, assim, né? Hoje é uma coisa que já é regulamentado, né? Inclusive, assim, por onde eu passei, eu estimulei que fossem compradas mesas adequadas para a mulher ter o parto o mais verticalizado possível, porque na horizontal ela está deitada, é muito difícil. E quando ela fica na vertical, semi-sentada, então a gravidade ajuda e ela vê o bebê, inclusive o bebê nascer. Isso é muito satisfatório, é muito emocionante, né? Eu fico também muito feliz de ver, né, que as pessoas estão nesse olhar também um pouco mais humanizado. Hoje, inclusive, existem hospitais, clínicas que têm, né, que têm o trabalho... Hospitais tanto particulares quanto públicos, né? A Maternidade Leide Moraes, a qual eu fui diretora nos 2 primeiros anos, então nós organizamos a equipe e lá realmente é uma atenção especializada no parto natural. Tem lá 16 suítes de PPP, que a mulher fica no pré-parto, no parto e no pós-parto. Porque o ideal seria que a mulher ter o bebê num lugar onde ela se sentisse segura. Então tem mulheres que se sentem seguras, se sente segura em casa, mas outras querem ir para o hospital, não é? Então, que esse hospital, que essa maternidade tenha a condição de acolher essa mulher, a família, e que esse parto possa ser o mais natural possível. Minha tia, olha, eu ficaria conversando com você aqui, assim, por horas ainda, né? Mas eu queria que, para a gente terminar essa entrevista, que você tirasse uma carta aqui. Essa carta são os golfinhos que a gente fala, golfinhos de sabedoria. Queria que você escolhesse uma carta aí para que a gente pudesse ler, que pode servir de inspiração para você e para outros. A impossibilidade de mudar uma situação nos desafia a mudarmos a nós mesmos. Como é que você recebe essa carta, essa mensagem? Olha, eu acho que quando nós queremos, tudo é possível, não é? E existem situações que são impossíveis. Então, quando é impossível de mudar, então a gente vai mudar a nossa visão em relação àquela situação. E só para completar essa frasezinha, você conhece a minha vida, você sabe, então, quantas situações, não é, que eu não pude mudar na minha vida e aceitei que assim seja feito. E a resiliência é isso, é você transformar uma situação difícil na sua vida em uma coisa suportável, não é? Sim, minha tia. E ver o lado bom que tem em tudo que nos acontece. É como, né, você que está aí nos assistindo, né? Sempre eu falo, é uma coisa que eu aprendi através também da minha mãe, que é a história do copo meio cheio, meio vazio. Quando você pega um copo que está com água pela metade, você pode considerar que ele está meio cheio, meio vazio. É a sua visão, é o seu ponto de vista, né? Então que você na sua vida consiga, nas impossibilidades das coisas também, mesmo quando não seja possível, olhar esse lado pela forma como é que você pode aprender com essa situação, né? E que você possa, sim, estar olhando muito mais pelo lado cheio do copo do que do lado vazio. E a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta aqui no Mulheres Extraordinárias e agora eu tenho o prazer de receber Patrícia Mendonça, né, que é empresária da moda, diretora de criação, é isso? Diretora criativa da marca. Exatamente, da Van Gogh. Inclusive, assim, se você está me achando, nossa, como Rose está elegante hoje, é porque eu estou vestindo Van Gogh. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, minha linda. Bom dia, Rose. É um prazer estar nesse auditório assim super lindo, né? Mulheres extraordinárias. E eu tenho certeza que ele já é um sucesso. Sim, assim, a gente sempre busca, né, trazer mulheres como você, que inspiram, né, outras mulheres. Aí a pergunta é assim, como é que veio? Bem, a gente sabe que você hoje, né, é uma mulher de sucesso, uma empreendedora de sucesso, tem uma marca forte, que é a Van Gogh, mas tudo tem um começo, né? Isso. E a pessoa vê hoje assim, grande, essa mulher bonita, bem-sucedida, mas tem toda uma história por trás. Eu queria que você pudesse contar também, né, como é que começou o seu desejo pela questão da moda, né, de trabalhar com a criação da marca e tudo mais. Então, Rose, assim como muitos dos projetos, muitas das empresas, né, que hoje existem, ela parte geralmente de uma base familiar. Sim. E a minha não foi diferente, né? Então, assim, começamos na nossa casa, a família, inclusive para ajudar financeiramente toda a estrutura familiar, né? Que é hoje o que acontece com a maioria das pequenas empresas que começam, né? Começa pequeno, diz assim, isso aqui é para ajudar e depois aquilo ali se torna a principal renda. Exatamente, e cresce, né? Então, esse momento dessa criação da marca, né, na realidade, lá no passado, não foi Van Gogh, né? Sim. Eu comecei fabricando calcinha e sutiã. Nesse momento, inclusive, fui aprender em casa. Sim. Inclusive, fui aprender a costurar para poder produzir essas peças. E eu levava essas calcinhas e sutiã para a escola e lá eu vendia e foi se percebendo que dali se tornaria um negócio. E a gente começou a trabalhar com moda logo em seguida. E o negócio começou você e seu esposo? Como é que foi isso? Não, foi meu pai, minha mãe e meus irmãos. Sim. Né? Então você ainda era bem jovem, então? Bem jovem, 17 anos. E aí você aprendeu a costurar nessa época, nessa idade? Com 17 anos. E levava para vender no colégio? Exatamente, levava para vender no Sagrada Família, onde eu estudava. Eu ia com a sacola, inclusive, eu pedia para as minhas amigas, né, me ajudarem no intervalo a limpar essas calcinhas, que é aquele tirar o fio da peça, né? E elas me ajudavam e terminavam me incentivando nesse trabalho, porque dali eu já saía e já vendia para os alunos. E como daí passou a questão realmente da moda em si, né, da confecção de roupa? Isso. Chegou um momento que eu percebi que a calcinha e o sutiã, né, aquele produto, ele não estava trazendo a renda para a família. Então eu pesquisei, eu disse, vamos começar a fazer moda. Foi quando eu entrei numa faculdade de moda, há uns 10 anos atrás, e me formei em moda. E, a partir desse momento, comecei a desenhar os produtos e se tornou o que é hoje, a Van Gogh. Assim, como é que veio essa ideia da mudança, do reposicionamento de marca, você utilizar uma marca mais para o atacado, outra marca? Como é que essa construção, como foi essa construção? Assim? Esse rebrand de marca, né? Ele se deu pelo fato de hoje as mulheres estar muito expostas às redes sociais, né? Então, dessa forma, para que você tenha um público, você tenha um produto mais seleto, você tem que realmente direcionar esse rebrand, onde você pode construir produtos diferenciados, né? Que terminam sendo mais exclusivos. Então, nesse momento hoje, eu trabalho pontualmente em cima disso, né? Que é trazendo para a mulher real, né, que é você, que são todas essas mulheres aqui, que precisam de looks diferenciados, sofisticados, com elegância, né? E hoje o meu trabalho, meu foco... E praticidade também, né? Porque assim, às vezes você diz assim, você vê uma roupa e diz, gente, isso deve ser bom para quem desenhou, mas para quem vai usar não é tão bom assim não, né? Assim, então eu vejo que as suas roupas é muito para mulher normal, vamos dizer assim. A mulher real. A mulher real, que né? Eu vejo em mim, né? Eu sou mãe, dona de casa, né? Tenho 2 filhas, sou empresária, então a gente quer se sentir bem, né? E fazer esse tipo de roupa para a mulher real é se colocar no lugar dela. Então, durante o dia eu me percebo
para perceber outras mulheres. Então é dessa forma que eu faço as minhas roupas. E você está falando até, numa das minhas idas lá a Bangkok, você falou, não, Rose, também agora a gente está vendo a questão de psicologia, eu estou indo estudar neurociência, psicologia. Gente, eu falei, bem, o que é que isso tem a ver, você pode estar se perguntando, né, assim, o que é que isso tem a ver com moda? Acho que tem tudo a ver, né, Patrícia? Tem tudo a ver. Então, eu estou fazendo psicologia e neurociência na PUC, né? Por que eu entrei nesse curso de psicologia? Porque hoje, logo no começo você falou, né, quanto é difícil a mulher, né, ela tá sempre bem vestida, se manter, né, nesse visual através das câmeras, porque aqui cada uma delas que estão aqui, todo mundo tem hoje, né, um celular, né, e essa exposição, ela é uma exposição que é difícil você se manter, né, é difícil você construir essa imagem 100%. E eu achei interessante que quando você falou isso, olha, hoje eu não estou daquela forma com unha feita, né? É porque eu falei antes de começar, gente, olha, não olha que a mulher extraordinária aqui hoje está sem unha feita, né? Isso, que são as mulheres reais, que é algo que eu acho bacana. Você não precisa criar vamos dizer assim, uma fantasia, né, sobre você, mas você entender, se colocar, se expor, né, da maneira certa, mas sendo sempre você, buscando a sua essência. E a psicologia, ela traz isso, né, que a gente não precisa ter a autocrítica sempre, né, sempre buscando o perfeito, né. E você, inclusive, dá consultoria também hoje, né, nessa coisa de imagem, de branding também. Isso, Por que hoje eu procuro fazer isso? Porque eu vejo a necessidade das mulheres no sentido de exposição, né? Eu mesma, né, falando de mim, a minha exposição começou em março desse ano. Então a gente tá assim, começamos juntinhas, né? Em março desse ano, eu sequer tinha um Instagram pessoal. Eu sequer nunca me expus ao público. Para vocês terem ideia, eu ganhei um campeonato nacional, que foi o São Paulo Fashion Week, antes da pandemia, e quase ninguém sabe, né? Então, qual foi a necessidade, né, de nesse momento eu estar, né, como você, né, se colocando, né, e falando da psicologia, e eu pensar em fazer uma consultoria, né, que foi sua pergunta, foi justamente ver essa necessidade, assim como eu, que não vinha para a câmera, assim como eu, que não me chegava para frente, né, para falar de mim, eu via essa necessidade depois da pandemia, como muitas mulheres. Né? Muitas mulheres, depois da pandemia, tiveram que, não, agora temos que nos apresentar, temos que mostrar quem é aquela empresa e por trás dela, quem está lá. Porque essa história de empreendedorismo feminino também, muitas vezes, é uma caminhada solo, né? Isso. Você começou na sua família, tudo, mas muitas vezes, muitas mulheres falam assim, Rose, eu comecei a empreender e eu não tenho apoio de ninguém, né? Então, a resiliência nesse processo é uma característica muito forte feminina, né? Mesmo você começando em família, acredito que você também teve que usar dessa qualidade, assim, né? Muito, né? Porque, assim, para vocês terem ideia, quando eu estava com 28 anos, eu cheguei a ter 78 funcionários. Então, é muito grande a empresa, né? Então, você tem que ter resiliência porque você lida com seres humanos, né? Então, aquele momento do dia a dia. Então, aprender a conviver, ter equilíbrio nas suas emoções, ter o autoconhecimento para isso é muito importante, né? E eu sempre falo também, desculpa, Patrícia, assim, né? Que as pessoas falam, é muito difícil. Gente, na verdade, nós viemos a esse mundo para aprender a nos relacionarmos. Isso. Então, sinto lhe dizer, se você não gosta de se relacionar, você vai ter que aprender a se relacionar. E quando você escolhe ser uma empreendedora, e você escolhe ser uma empreendedora abundante, próspera, que vai crescer o seu negócio, saiba que você não vai viver a vida inteira lá, só você com o seu negócio. Tipo, assim, isso aqui é meu negócio, ninguém pega no meu negócio, eu faço o meu negócio sozinha. Assim, toda mulher empreendedora, ela tem que ter uma visão, uma imagem, né? Uma visão de crescimento. Então, o se relacionar faz parte dessa trajetória, né? Com certeza. Eu falo que a mulher ela já nasceu empreendedora, porque ela já empreende na sua casa, né? Com filhos, com amigos, né? Cuidando muitas vezes do orçamento de casa, tudo, né? Tudo. Então, de uma certa forma, já é assim, algo nato e ele vem a se aprimorar com o passar do tempo, né? Foi o meu caso. Eu comecei com 16 anos em algo que eu não sabia.
E eu fui vivenciando cada momento, né, com resiliência e passando por vários obstáculos, né, porque a gente encontra os obstáculos e com a resiliência, com a força, a autoconfiança, você busca, né, as melhoras, né? Então, logicamente, no meu processo eu procurei sempre estudar bastante, né? Então, me formei em moda, pós-graduação em marketing e agora cursando a neurociência e a psicologia. A busca pelo conhecimento e você estar se relacionando com pessoas, né, de forma que elas façam parte de um sonho, de um propósito, é muito importante. Eu tenho certeza aqui, né, que a sua história inspirou, né, algumas mulheres, porque nós temos muitas mulheres que, como você, começaram pequeno, começaram com às vezes uma confecção dentro de casa. Isso, total. Né? E se você hoje está naquele lugar de Patrícia lá atrás, né, saiba, olhe para a história dela, se inspire, saiba que você pode chegar muito longe ainda se você se abrir para o novo, né, que a vida tem para lhe oferecer. Para a gente terminar aqui, Patrícia, eu queria que você tirasse uma mensagem, né, aqui, uma carta, escolhesse aí um golfinho, né, aqui para a gente, qual vai ser o mergulho, vamos dizer assim, né, o salto. Olha lá, a vida é um eco, o que você emana volta para você. Coloque a sua energia positiva para fora. Né? E a gente está falando, a moda também é isso, né, essa coisa de você se vestindo, você sai assim, não, hoje eu quero vestir vermelho, como você está com a dama de vermelho. Quando a gente também, através da moda, através do que a gente veste, né, a gente emana essa coisa para fora também. Com certeza, total. Inclusive, as cores, ela tem esse poder de influência, né? Quando você quer representar, quer trazer uma mensagem, você pode usar, sim, as cores a seu favor, né? Então, se você está, por acaso, aí cabisbaixo, usar um vibrante, sem energia, aí sai, bota um vermelhão, entendeu? Porque precisa, né, ter energia. Isso. Então é importante que você possa emanar coisas positivas também, para que essas coisas positivas voltem para você. Patrícia, queria agradecer a sua presença aqui, né? E sucesso para você. E a gente se vê no próximo sábado no Mulheres Extraordinárias. TV Ponta Negra. Potiguar como você.